Aleluia. Aleluia. Você não se deleita nessa verdade que o nosso Deus é poderoso? Ele pode. Diga: o meu Deus pode. O meu Deus pode. Agora só para o diabo ouvir, diga: o meu Deus pode. Oh, glória. Aleluia. Você pode sentar um pouco. Que verdade maravilhosa. Deus não só pode, como Ele quer fazer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes de começar, eu gostaria de agradecer ao pastor a oportunidade. Eu estava com saudade de pregar. Aí eu ia perguntar a ele até que horas eu tenho. Eu lembrei que é vigília, então, né? Brincadeira. Brincadeira, eu vou deixar todo mundo pregar, viu? E todo mundo orar. É para isso que nós estamos aqui, não é verdade? Quero dizer que eu fiquei tão feliz. Eu sei que o pastor vai fazer as honras depois, mas eu fiquei tão feliz, Gil, quando eu vi você. Deus falou comigo essa semana sobre você. E você foi trazida por Deus aqui. Tem algo que vai acontecer hoje na vida de vocês. Essa semana, Deus falou comigo sobre o que ministrar. E foi tão claro. E hoje eu estava vendo algumas coisas que, na palavra, que endossasse aquilo que Ele havia falado comigo. Eu fiquei rindo, chorando ao mesmo tempo. E o desejo do meu coração é que aquilo que Deus falou comigo seja transferido para o seu coração. Se isso acontecer, irmão, está resolvido. Amém? O Senhor falou comigo essa semana, não sei se foi quarta ou se foi ontem. Ele disse assim: diga para eles que a oração deles muda destinos. E é sobre isso que eu vou falar essa noite. Quando nós olhamos na Escritura, a gente não vê Deus querendo convencer a gente de orar. Não, Ele diz assim, ó: quando você orar, você faz isso. Se entende que a oração faz parte da vida de um crente. Não é? Eu sei que tem muita gente que fala sobre oração, eu prefiro não falar. Eu lembro que, recém-convertida, eu estava na igreja, pastor Bud estava pregando e ele disse assim: as pessoas me perguntam quanto tempo eu gasto em oração. E eu não sei dizer para elas quanto tempo eu gasto em oração, porque eu estou em oração durante todo o dia. E quando eu vi aquilo foi tão impactante para mim, porque eu era tão religiosa. E eu achava que para orar eu tinha que me trancar no meu quarto e ter aquelas horas em oração. Eu era desafiada pelo meu pai espiritual a fazer isso. E ele olhava para mim e dizia: quantas horas você orou em línguas hoje? Eu tinha orado minutos. E ele disse: você precisa passar 4 horas pelo menos orando em línguas. E eu era desafiada todo dia. E eu ia me esticando e crescendo e me desenvolvendo espiritualmente. Mas quando o pastor Bud falou aquilo, eu disse: é essa vida que eu vou ter. Então, eu não estou dizendo que não tem poder e não tem o seu lugar, você ir para um lugar reservado e ter aquele tempo de qualidade com Deus. Eu gosto de fazer isso. Mas sabe, irmãos, eu vivo uma vida de oração. Falando com Deus quando eu estou cozinhando, quando eu estou lavando a louça, quando eu estou cuidando dos meus filhos, em qualquer lugar, quando eu me lembro de uma pessoa. Eu não espero ir para o meu quarto para falar com Deus sobre ela. Eu oro na mesma hora, no mesmo lugar, estando eu onde eu estiver fazendo. E essa é a nossa vida, nós somos crentes.
E Jesus nos ensinou, a palavra nos ensina, olha, quando você orar, você fala assim, quando você orar. Então, crente ora. Amém? Diga, eu sou crente, eu oro. Amém? Nós não vimos na palavra um convite, um apelo para te convencer a orar. Mas a gente pode ver coisas sobre a oração na palavra, que vai nos estimular a fazer isso com qualidade. E esse é o desejo do meu coração essa noite. Que essa mensagem desperte no seu coração um desejo e um objetivo tão veemente em orar. Mas não só durante essa noite. Não só durante essa madrugada. Na sua vida de oração. Que você se lembre que a sua oração muda o destino de alguém. Que você se lembre que a sua oração pode mudar o curso da vida, das coisas, das situações, das circunstâncias. Amém? Aleluia. Aleluia. Queria que, antes de você abrir a Bíblia comigo, você desse um cheirinho assim em você. Está cheirando bem perfume? Pessoas que têm tempo com Deus saem com o cheiro de Deus. Você vai sair daqui amanhã de manhã com o cheiro de Deus. Gênesis 18, versículo 22. Aleluia. Você abriu? Gênesis 18, 22 diz assim: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda mais Abraão: não se ire o Senhor, se lhe fala somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Todos vocês conhecem essa história. Que Abraão entrou em oração com Deus por causa de Ló. Era a sua família. O que eu quero que você perceba é que Sodoma ia passar por um juízo. E quando o juízo chega, a misericórdia sai. Ok? A oração de Abraão não fez Deus mudar de ideia com relação ao juízo. Porque juízo é juízo. Mas a oração de Abraão fez Deus tirar com as próprias mãos Ló e seus familiares de Sodoma. A palavra que é usada no original, quando ele diz no versículo 31, eis que me atrevi, significa assumir a responsabilidade. Abraão estava insistindo com Deus sobre uma coisa.
por causa de alguém. E ele diz assim: eis que eu assumi a responsabilidade. Deixa eu lhe perguntar só mais uma vez. E se ali tiver 10? No capítulo 19, no versículo 16, diz assim: como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Deus enviou anjos para tirar Ló e sua família com as próprias mãos, somente para responder uma oração. Eu não sei se você tem noção do que isso significa, mas Ló ia morrer, julgado junto com todo mundo de Sodoma. Mas um crente se atreveu a assumir a responsabilidade diante de Deus. E Deus enviou anjos para tirá-los com as próprias mãos. Hoje eu me lembrei de um negócio que aconteceu comigo há uns 20 anos. 20? 17, por aí. Nesse dia, eu estava assistindo TV na sala da minha casa. E Deus falou comigo: desliga a TV e vai para o quarto. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu ignorei a voz, continuei assistindo TV. E Deus falou comigo de novo: vai para o quarto orar agora. Aí eu desliguei a TV, fui para o meu quarto. Eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia como fazer, nem sabia como começar. Eu comecei a orar em outras línguas, né? Não sabia muito o que fazer. Fiquei orando em outras línguas e daqui a pouco o Senhor falou comigo: ore pelo seu pai. E eu orei pelo meu pai, ele não morava comigo. Orei. Voltei para a sala. Depois eu fui dormir. E no outro dia, meu pai chegou de viagem. E quando Deus falou comigo para eu orar pelo meu pai, eu não sabia, mas ele estava em trânsito da Bahia para Campina Grande. E o ônibus que ele estava, aquele ônibus de primeiro andar, ele estava sentado na primeira cadeira, lá no primeiro andar, foi assaltado. Vários bandidos assaltaram o ônibus, pararam, atiraram contra o ônibus. Fizeram todo mundo descer, levaram tudo de todo mundo. Mas para parar, atiraram no ônibus. E teve uma bala que pegou no vidro do primeiro andar, em frente à poltrona que meu pai estava sentado. A bala entrou e caiu. E meu pai chamou eu e a minha irmã na casa dele, a gente foi lá, ele contou o que tinha acontecido, estava meio assustado ainda. E eu disse assim: paião, que horas isso aconteceu? E ele disse: era 9h15 da noite, mais ou menos. Nove horas da noite, Deus falou comigo a primeira vez: desliga a TV, vá para o seu quarto. Eu tinha 17, 18 anos de idade. Eu comecei a chorar e eu disse: o senhor precisa saber uma coisa. O Senhor falou comigo ontem, essa hora, para entrar no quarto e orar pela sua vida. A nossa oração muda destinos de pessoas. Faz tanto tempo isso, eu nem me lembrava mais. Em Mateus capítulo 6. Jesus nos ensina uma oração, não é? Que nós ignoramos tanto só porque somos evangélicos. Mas nessa oração tem tanta lição, irmãos, e eu quero lê-la com você. Versículo 9 de Mateus 6 diz assim: portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando Jesus ensina a orar, no versículo 10, ele diz: venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra, como no céu. Às vezes deixamos de orar essa oração, primeiro porque não queremos usar de vãs repetições. Amém? Isso é bíblico, está tudo bem. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que orar essa oração todo o tempo, mas a gente tem que entender o que Jesus estava querendo nos ensinar aqui. E quando ele diz para nós orarmos, venha o teu reino, nós simplesmente ignoramos porque pensamos, mas o reino de Deus já veio. Jesus veio estabelecer o reino de Deus. E isso é verdade. Mas quando Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, ele está se referindo ao reino milenar. A nós orarmos para esta promessa, para esse tempo vir e ser estabelecido. E depois ele fala. Deixa eu te dizer uma coisa antes de dizer depois o que ele fala. A nossa oração tem que ter esse objetivo: manifestar o reino na vida de alguém. Manifestar o reino sobre uma situação. O reino de Deus sendo estabelecido. Eu gostei tanto do que o pastor Neemias falou domingo passado, sobre ele orar pelas autoridades. Se você estava aqui, você entendeu o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que orou pelo presidente para ser eleito. E continuava orando, sustentando para que as coisas acontecessem. Não foi isso, pastor? E a nossa oração a favor do Brasil, todos os dias, ao meio-dia, é que o reino de Deus seja estabelecido no Brasil. Que a vontade de Deus seja feita. Às vezes eu penso que nós nos privamos de orar esse tipo de oração, porque nós pensamos assim, mas Deus, Ele é onipotente. Acabamos de cantar a onipotência de Deus, que Ele é poderoso, é mesmo. Nós pensamos, Deus é soberano, quando Ele quiser fazer, Ele faz. Não! Não, eu estou aqui hoje à noite para dizer que para Deus fazer alguma coisa, Ele precisa que você e eu oremos. Às vezes nós assistimos a vida dos nossos familiares e nós pensamos, um dia eles vão ser de Jesus. Mas nós não dobramos o nosso joelho, nem sequer movemos a nossa boca, porque pensamos, Deus é soberano, Ele vai levantar alguém. Vai, se você e eu orarmos. Eu quero que você levante ânimo no seu coração hoje, pensando sobre isso. A minha oração pode mudar o destino do meu pai, pode mudar o destino da minha mãe, pode mudar o destino dos meus irmãos, dos meus tios. Eu sei lá quem é que você conhece, que é da sua família, que não é crente. Mas eu quero te dizer, querido, a tua oração pode mudar o futuro dessa pessoa. Eu orava tanto pela minha mãe. Mais por causa das perseguições do que porque eu queria que ela fosse salva necessariamente. Não que eu não quisesse, mas esse não era o objetivo da minha oração. E eu vou te dizer que a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida foi minha mãe reconhecendo Jesus na mesa da minha casa, se acabando de chorar e sabendo, eu preciso desse Jesus. Ah. Em 2006, numa conversa franca, mas cheia de unção, na mesa da minha casa,
A unção profética se movendo. Não era eu não, irmão. Eu não era ninguém. Eu só estava assistindo Deus fazer. E hoje eu sei que naquele dia, Deus estava mudando o destino dela. Ela podia estar no inferno hoje, mas ela está no Senhor. O diabo estava querendo levar ela para o inferno. Mas Deus trouxe uma intervenção e mudou o destino. Ninguém precisa ir para o inferno. Jesus morreu para livrar todo mundo de lá. Eu fui tão abençoada quando o pastor Neemias pregou num domingo desse aí, eu não vou lembrar o dia. Mas quando ele disse, você só precisa dizer às pessoas que Deus não está com raiva delas. Ô, irmãos, por que a gente complica tanto? Por que a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço, do nosso jeito? Por que a gente quer que Deus seja como a gente pensa que Ele é? Por que a gente quer usar Deus para vomitar a nossa insatisfação nos nossos familiares? Ei, só diga para Ele que Deus não está bravo. Que pregação poderosa. Só diga para eles que Deus já perdoou eles, que Deus os ama. Quem é que não vai querer um Deus tão amoroso assim, irmão? A nossa oração muda destinos. A outra coisa que Jesus diz aqui é: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, em Jesus, nos ensina a orar sobre a sua vontade na nossa vida. A vontade de Deus não é automática. A vontade de Deus na nossa vida não é automática. Não é porque Deus é soberano e foi Deus que falou e foi Deus que escreveu que está determinado. Não é. A vontade de Deus não é automática. Você e eu precisamos orar para que a vontade de Deus se cumpra. Mas não é vontade de Deus, mas Deus quis se mover através da nossa oração. Faça-se a sua vontade na terra como no céu. A vontade de Deus depende da gente estar diante dEle, crendo que ela vai se cumprir. Era isso que Abraão fazia quando a Bíblia diz em Hebreus que ele se fortalecia todo dia dando graças a Deus. Estando diante de Deus, agradecendo pela vontade de Deus se cumprindo na vida dele. Isso elimina, irmãos, aquele conceito que quando Deus quiser, aquilo que Ele falou vai acontecer. E muitas vezes nem lembramos o que Deus falou. Vai acontecer quando nós mantivermos a vontade dEle revelada em nossos corações vivos. Levantando ações de graças, crendo para que aquilo aconteça. Ele diz: a tua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu. A Bíblia fala de um tempo que virá, um dia que chegará. E a Bíblia diz assim: nós o veremos como Ele nos vê, o conheceremos como Ele é. Existe um dia em que nós estaremos na mesma dimensão que Deus. Esse dia vai chegar. Eu vou dizer de novo. Vai chegar um dia que todos nós vamos estar na mesma dimensão que Deus. Mas o que Jesus está falando para nós aqui em Mateus capítulo 6 é que a nossa oração une céu e terra.
Jesus está dizendo que a nossa oração vai abrir uma janela atemporal e vai trazer Deus para a nossa dimensão e vai nos levar para a dimensão dele. E aí as coisas vão acontecer. É isso que Jesus está falando quando ele diz: a tua vontade seja feita na terra como é no céu. Que o céu se manifeste aqui na terra. Eu não sei em qual situação, eu não sei em qual circunstância, mas a gente pode dobrar o joelho, erguer a voz e trazer o céu para a dimensão da terra, fazendo as coisas mudarem como Deus quer que aconteça. Não vai acontecer só porque Deus quer. Você e eu temos que orar. Então vamos orar. Vamos parar de preguiça. Às vezes eu duvido que a gente quer mesmo que as coisas aconteçam. Porque a nossa vontade não move nem nossa boca. Hã? Eu quero que aconteça, mas eu tenho preguiça de orar. Então você não quer. Alguém já disse: a tua fé não move tua boca, não vai mover a tua montanha. Não é? Jeremias 29. Esse capítulo 29 de Jeremias é maravilhoso, né? Tem um dos versículos que eu mais gosto nas Escrituras, que é o 11. A gente não vai ler ele agora. Mas eu quero que você entenda aqui o contexto de Jeremias capítulo 29. Deus falou que ia exilar o povo. E uns profetas se levantaram e disseram assim: olha, vocês vão ser exilados, mas vai ser rapidinho. 2 anos, logo vocês voltam. Aí Deus falou com Jeremias e disse o seguinte. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Eu vou dizer uma coisa, abrir um parêntese para você. Profeta que só diz coisa boa, nunca é bem visto na Bíblia. A gente quer profeta que faça carinho no nosso ouvido, que fala que vai ser sempre tudo uma bênção. Às vezes eu recebo umas coisas, irmão, que eu não quero falar. Algumas delas vocês já ouviram. E vocês acham que eu gosto de falar aquilo que eu prego. Eu gosto de obedecer a Deus. Mas tem muita coisa que não é confortável falar, irmão. Deus diz assim, ó, profeta que só sonha segundo o seu próprio desejo? Aí versículo 10 ele diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ok. Os falsos profetas estavam dizendo assim, olha, vai acontecer, mas vai ser rápido. Aí, nos versículos anteriores, Deus diz assim, ó, não vai ser rápido não. Pode casar, comprar casa, faça sua vida lá, porque vai demorar. Aí depois, isso era tempo de exílio, era sofrimento, viu minha gente? Não é demorar a abundância não, era demorar o sofrimento. Deus estava sendo realista. Mas aqui no versículo 10, Deus promete algo. Ele diz assim, depois dos 70 anos, eu vou atentar para vocês e vou trazer vocês de lá. Beleza. Aí tem o versículo 11, que é o que eu gosto, né? Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele estava querendo dizer o seguinte, olha, vocês vão enfrentar um tempo difícil, mas no fim de tudo, vocês vão ter o que vocês desejam. Aí vem o 12. Então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei.
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde mandei para o exílio. Olha, Deus está dizendo assim, vai demorar, construa a sua vida lá. Vai se passar 70 anos, mas depois dos 70 anos, eu vou trazer vocês daquele lugar. Mas depois, Deus não diz assim, passados os 70 anos, isso aconteceu. Não, Deus diz assim, vocês vão orar. Vocês vão me invocar. Vocês vão me buscar. Depois disso, eu cumpro o que prometi. O que isso me mostra? A profecia não se cumpre sem oração. Deus tinha profetizado, aí foi Deus que disse para Jeremias dizer ao povo assim, ó, não acredito nesses profetas meia boca não. Eu estou dizendo que vai demorar, que vocês vão sofrer a vida lá, nem se preocupe. Mas passados os 70 anos, vocês vão fazer uma coisa. Vocês vão me invocar, vocês vão orar. E depois disso, finalzinho do versículo 14. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus estava dizendo, vocês vão passar 70 anos lá. Depois que vocês orarem, eu trago vocês de volta. Você não acha que se entrasse em jogo aqui a soberania de Deus, quando completasse 70 anos, Deus simplesmente traria o povo de volta? É óbvio. Mas Deus disse, primeiro vocês oram. Deixa eu te dizer, irmão. A sua oração vai trazer o cumprimento daquilo que Deus te prometeu. A sua oração vai trazer o cumprimento daquilo que Deus profetizou e falou a seu respeito. Assim diz o Senhor, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, sem que antes faça o que me apraz e prospere naquilo que foi designado a fazer. É bem verdade que a palavra de Deus carrega nela mesmo o DNA do próprio Deus, o poder de Deus de fazê-lo acontecer. Mas para a profecia, para aquilo que Deus profetizou acontecer, nós precisamos orar. Não sei se você está crendo nisso, não tem problema. Eu sei de uma coisa. Hoje de tarde, a minha vida foi tocada por essa mensagem. Eu vou voltar a orar, irmãos, por muitas coisas que eu já tinha parado. Às vezes desanimamos de orar, porque achamos que é difícil demais. Nossa, isso aqui é um caso perdido. Já orei tanto e nada aconteceu. Isso aqui é difícil demais. Ou como o povo diz, né? Isso aqui é só Deus. Como se Deus não tivesse poder de fazer nada. Mas Tiago fala que muito pode a oração do justo em sua eficácia. Não importa quão difícil seja a situação. Não importa quão impossível seja de acontecer. Deus me disse que a minha oração é eficaz e pode fazer muita coisa. Porventura, há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Isso está lá em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 14. Porventura, há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Depois de Deus fazer essa pergunta, Abraão se atreve a orar por Ló. Pode ser que já esteja com a morte encomendada no reino espiritual. Senhor, eu me atrevi a assumir a responsabilidade.
Eu estou dobrando os meus joelhos, Pai, e orando. Você não vai destruir a cidade por amor aos 10, não é? Longe de ti fazer tal coisa. Talvez você enfrente uma circunstância na sua vida ano após ano. Ano após ano. Ano após ano. E você nem ora mais por isso, porque você se conformou a viver junto com esse problema. E Deus está dizendo hoje à noite para você: é tempo de você dobrar o seu joelho e se atrever a assumir a responsabilidade diante de mim, porque eu posso mudar qualquer situação. Eu posso mudar qualquer destino. Eu posso mudar o curso natural das coisas. Isaías 59, versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa abençoar. Salmos capítulo 34, versículo 15, diz que os seus ouvidos estão inclinados para ouvir o nosso clamor. Muitos de vocês já me ouviram falar sobre o dia do basta de Deus. Um dia que começa como qualquer outro, não termina como qualquer outro. Mas enquanto eu estava orando hoje à tarde, eu podia ver no meu espírito, perceber as coisas que estão para acontecer nesta madrugada. É por isso que eu disse para você hoje quando eu subi no palco. Tem coisas que vão acontecer hoje, irmão. Eu vou te dizer de novo, tem coisas que serão estabelecidas, que serão mudadas as rotas hoje. Eu estou falando hoje, enquanto nós oramos, enquanto abrimos a nossa boca, Deus estará mudando histórias, futuros, destinos. E você vai ver muito rápido o resultado do que vai acontecer essa noite. Você vai ver muito rápido o resultado do que vai acontecer essa noite. Deus está com o coração dilatado, com os seus ouvidos inclinados e com a sua mão estendida. Deus está com o coração dilatado, com os ouvidos inclinados e com a mão estendida. Deus está com o coração dilatado, com o ouvido inclinado e com a mão estendida. Deus está com o coração dilatado, com os ouvidos inclinados e com a sua mão estendida. Eu não sei se você já viu aqueles atletas quando estão para partir numa corrida. E eles se agacham. E eles ficam assim, ó. Esperando o tiro. Eu já nadei. E essa é uma das melhores sensações de se competir. É o tiro. Quando o técnico fala em suas marcas e a gente sobe na raia. E quando ele diz assim, pronto, ou quando ele solta o tiro e a gente vai entrar na água. Pronto. É assim que os anjos estão. Esperando a gente abrir a boca. Esperando a nossa oração liberá-los da presença de Deus. Agora você entende, o coração de Deus está dilatado. Deus está cheio de expectativa, irmão. Eu sei o que eu estou falando. E os céus estão em movimentos para mudar aquela situação que você sempre achou que era impossível. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. O dia do basta de Deus é hoje. O dia do basta de Deus é hoje. Aleluia.
Aleluia. Você não se deleita nessa verdade que o nosso Deus é poderoso? Ele pode. Diga: o meu Deus pode. O meu Deus pode. Agora só para o diabo ouvir, diga: o meu Deus pode. Oh, glória. Aleluia. Você pode sentar um pouco. Que verdade maravilhosa. Deus não só pode, como Ele quer fazer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes de começar, eu gostaria de agradecer ao pastor a oportunidade. Eu estava com saudade de pregar. Aí eu ia perguntar a ele até que horas eu tenho. Eu lembrei que é vigília, então, né? Brincadeira. Brincadeira, eu vou deixar todo mundo pregar, viu? E todo mundo orar. É para isso que nós estamos aqui, não é verdade? Quero dizer que eu fiquei tão feliz. Eu sei que o pastor vai fazer as honras depois, mas eu fiquei tão feliz, Gil, quando eu vi você. Deus falou comigo essa semana sobre você. E você foi trazida por Deus aqui. Tem algo que vai acontecer hoje na vida de vocês. Essa semana, Deus falou comigo sobre o que ministrar. E foi tão claro, tão claro. E hoje eu estava vendo algumas coisas que, na palavra, que endossasse aquilo que Ele havia falado comigo. Eu fiquei rindo, chorando ao mesmo tempo. E o desejo do meu coração é que aquilo que Deus falou comigo seja transferido para o seu coração. Se isso acontecer, irmão, está resolvido. Amém? O Senhor falou comigo essa semana, não sei se foi quarta ou se foi ontem. Ele disse assim: diga para eles que a oração deles muda destinos. E é sobre isso que eu vou falar essa noite. Quando nós olhamos na Escritura, a gente não vê Deus querendo convencer a gente de orar. Não, Ele diz assim, ó: quando você orar, você faz isso. Você entende que a oração faz parte da vida de um crente. Não é? Eu sei que tem muita gente que fala sobre oração, eu prefiro não falar. Eu lembro que, recém-convertida, eu estava na igreja, pastor Bud estava pregando e ele disse assim: as pessoas me perguntam quanto tempo eu gasto em oração. E eu não sei dizer para elas quanto tempo eu gasto em oração, porque eu estou em oração durante todo o dia. E quando eu vi aquilo foi tão impactante para mim, porque eu era tão religiosa. E eu achava que para orar eu tinha que me trancar no meu quarto e ter aquelas horas em oração. Eu era desafiada pelo meu pai espiritual a fazer isso. E ele olhava para mim e dizia: quantas horas você orou em línguas hoje? Eu tinha orado minutos. E ele disse: você precisa passar 4 horas pelo menos orando em línguas. E eu era desafiada todo dia, todo dia. E eu ia me esticando e crescendo e me desenvolvendo espiritualmente. Mas quando o pastor Bud falou aquilo, eu disse: é essa vida que eu vou ter. Então, eu não estou dizendo que não tem poder e não tem o seu lugar, você ir para um lugar reservado e ter aquele tempo de qualidade com Deus. Eu gosto de fazer isso. Mas sabe, irmãos, eu vivo uma vida de oração. Falando com Deus quando eu estou cozinhando, quando eu estou lavando a louça, quando eu estou cuidando dos meus filhos, em qualquer lugar, quando eu me lembro de uma pessoa. Eu não espero ir para o meu quarto para falar com Deus sobre ela. Eu oro na mesma hora, no mesmo lugar, estando eu onde eu estiver fazendo. E essa é a nossa vida, nós somos crentes. E Jesus nos ensinou, a palavra nos ensina: olha, quando você orar, você fala assim, quando você orar. Então, crente ora. Amém? Diga: eu sou crente. Eu oro. Amém.
Nós não vimos na palavra um convite, um apelo para te convencer a orar. Mas a gente pode ver coisas sobre a oração na palavra, que vai nos estimular a fazer isso com qualidade. E esse é o desejo do meu coração essa noite. Que essa mensagem desperte no seu coração um desejo e um objetivo tão veemente em orar. Mas não só durante essa noite, não só durante essa madrugada, na sua vida de oração. Que você se lembre que a sua oração muda o destino de alguém. Que você se lembre que a sua oração pode mudar o curso da vida, das coisas, das situações, das circunstâncias. Amém? Aleluia. Aleluia. Queria que, antes de você abrir a Bíblia comigo, você desse um cheirinho assim em você. Está cheirando bem perfume? Pessoas que têm tempo com Deus saem com o cheiro de Deus. Você vai sair daqui amanhã de manhã com o cheiro de Deus. Gênesis 18, versículo 22. Aleluia. Você abriu? Gênesis 18, 22 diz assim: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda mais Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. E Abraão voltou para o seu lugar. Todos vocês conhecem essa história. Que Abraão entrou em oração com Deus por causa de Ló. Era a sua família. O que eu quero que você perceba é que Sodoma ia passar por um juízo. E quando o juízo chega, a misericórdia sai. Ok? A oração de Abraão não fez Deus mudar de ideia com relação ao juízo. Porque juízo é juízo. Mas a oração de Abraão fez Deus tirar com as próprias mãos Ló e seus familiares de Sodoma. A palavra que é usada no original, quando ele diz no versículo 31, eis que me atrevi, significa assumir a responsabilidade. Abraão estava insistindo com Deus sobre uma coisa, por causa de alguém. E ele diz assim: eis que eu assumi a responsabilidade. Deixa eu lhe perguntar só mais uma vez. E se ali tiver 10?
no capítulo 19, no versículo 16, diz assim: como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Deus enviou anjos para tirar Ló e sua família com as próprias mãos, somente para responder uma oração. Eu não sei se você tem noção do que isso significa, mas Ló ia morrer, julgado junto com todo mundo de Sodoma. Mas um crente se atreveu a assumir a responsabilidade diante de Deus. E Deus enviou anjos para tirá-los com as próprias mãos. Hoje eu me lembrei de um negócio que aconteceu comigo há uns 20 anos. 20? 17, por aí. Nesse dia, eu estava assistindo TV na sala da minha casa. E Deus falou comigo: desliga a TV e vai para o quarto. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu ignorei a voz, continuei assistindo TV. E Deus falou comigo de novo: vai para o quarto orar agora. Aí eu desliguei a TV, fui para o meu quarto. Eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia como fazer, nem sabia como começar. Eu comecei a orar em outras línguas, né? Não sabia muito o que fazer. Fiquei orando em outras línguas e daqui a pouco o Senhor falou comigo: ore pelo seu pai. E eu orei pelo meu pai, ele não morava comigo. Orei. Voltei para a sala. Depois eu fui dormir. E no outro dia, meu pai chegou de viagem. E quando Deus falou comigo para eu orar pelo meu pai, eu não sabia, mas ele estava em trânsito da Bahia para Campina Grande. E o ônibus que ele estava, aquele ônibus de primeiro andar, ele estava sentado na primeira cadeira, lá no primeiro andar, foi assaltado. Vários bandidos assaltaram o ônibus, pararam, atiraram contra o ônibus. Fizeram todo mundo descer, levaram tudo de todo mundo. Mas para parar, atiraram no ônibus. E teve uma bala que pegou no vidro do primeiro andar, em frente à poltrona que meu pai estava sentado. A bala entrou e caiu. E meu pai chamou eu e a minha irmã na casa dele, a gente foi lá, ele contou o que tinha acontecido, estava meio assustado ainda. E eu disse assim: paiinho, que horas isso aconteceu? E ele disse: era 9h15 da noite, mais ou menos. Nove horas da noite, Deus falou comigo a primeira vez: desliga a TV, vá para o seu quarto. Eu tinha 17, 18 anos de idade. Eu comecei a chorar e eu disse: o Senhor precisa saber uma coisa. O Senhor falou comigo ontem, essa hora, para entrar no quarto e orar pela sua vida. A nossa oração muda destinos de pessoas. Faz tanto tempo isso, eu nem me lembrava mais. Em Mateus capítulo 6. Jesus nos ensina uma oração, não é? Que nós ignoramos tanto só porque somos evangélicos. Mas nessa oração tem tanta lição, irmãos, eu quero lê-la com você. Versículo 9 de Mateus 6 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando Jesus ensina a orar, no versículo 10 ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra, como no céu. Às vezes deixamos de orar essa oração, primeiro porque não queremos usar de vãs repetições. Amém? Isso é bíblico, está tudo bem. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que orar essa oração todo o tempo, mas a gente tem que entender o que Jesus estava querendo nos ensinar aqui. E quando ele diz para nós orarmos, venha o teu reino, nós simplesmente ignoramos porque pensamos, mas o reino de Deus já veio. Jesus veio estabelecer o reino de Deus, e isso é verdade. Mas quando Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, ele está se referindo ao reino milenar. A nós orarmos para esta promessa, para esse tempo vir e ser estabelecido. E depois ele fala, deixa eu te dizer uma coisa, antes de dizer depois o que ele fala. A nossa oração tem que ter esse objetivo. Manifestar o reino na vida de alguém. Manifestar o reino sobre uma situação. O reino de Deus sendo estabelecido. Eu gostei tanto do que o pastor Neemias falou domingo passado, sobre ele orar pelas autoridades. E se você estava aqui, você entendeu o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que orou pelo presidente para ser eleito. E continuava orando, sustentando para que as coisas acontecessem. Não foi isso, pastor? E a nossa oração a favor do Brasil, todos os dias, ao meio-dia, é que o reino de Deus seja estabelecido no Brasil. Que a vontade de Deus seja feita. Às vezes eu penso que nós nos privamos de orar esse tipo de oração, porque nós pensamos assim, mas Deus, Ele é onipotente. Acabamos de cantar a onipotência de Deus, que Ele é poderoso, é mesmo. Nós pensamos, Deus é soberano, quando Ele quiser fazer, Ele faz. Não! Não, eu estou aqui hoje à noite para dizer que para Deus fazer alguma coisa, Ele precisa que você e eu oremos. Às vezes nós assistimos a vida dos nossos familiares e nós pensamos, um dia eles vão ser de Jesus. Mas nós não dobramos o nosso joelho, nem sequer movemos a nossa boca, porque pensamos, Deus é soberano, Ele vai levantar alguém. Vai, se você e eu orarmos. Eu quero que você levante ânimo no seu coração hoje, pensando sobre isso. A minha oração pode mudar o destino do meu pai, pode mudar o destino da minha mãe, pode mudar o destino dos meus irmãos, dos meus tios. Eu sei lá quem é que você conhece, que é da sua família, que não é crente. Mas eu quero te dizer, querido, a tua oração pode mudar o futuro dessa pessoa. Eu orava tanto pela minha mãe. Mais por causa das perseguições do que porque eu queria que ela fosse salva necessariamente. Não que eu não quisesse, mas esse não era o objetivo da minha oração. E eu vou te dizer que a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida foi minha mãe reconhecendo Jesus na mesa da minha casa, se acabando de chorar e sabendo, eu preciso desse Jesus. Ah. 2006, numa conversa franca, mas cheia de unção, na mesa da minha casa. A unção profética se movendo. Não era eu não, irmão. Eu não era ninguém. Eu só estava assistindo Deus fazer. E hoje,
Hoje eu sei que naquele dia Deus estava mudando o destino dela. Ela podia estar no inferno hoje, mas ela está no Senhor. O diabo estava querendo levar ela para o inferno, mas Deus trouxe uma intervenção e mudou o destino. Ninguém precisa ir para o inferno. Jesus morreu para livrar todo mundo de lá. Eu fui tão abençoada quando o pastor Neemias pregou num domingo desse aí, eu não vou lembrar o dia. Mas quando ele disse, você só precisa dizer às pessoas que Deus não está com raiva delas. Ô, irmãos, por que a gente complica tanto? Por que a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço, do nosso jeito? Por que a gente quer que Deus seja como a gente pensa que Ele é? Por que a gente quer usar Deus para vomitar a nossa insatisfação nos nossos familiares? Ei, só diga para Ele que Deus não está bravo. Que pregação poderosa. Só diga para eles que Deus já perdoou eles, que Deus os ama. Quem é que não vai querer um Deus tão amoroso assim, irmão? A nossa oração muda destinos. A outra coisa que Jesus diz aqui é: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, em Jesus, nos ensina a orar sobre a sua vontade na nossa vida. A vontade de Deus não é automática. A vontade de Deus na nossa vida não é automática. Não é porque Deus é soberano e foi Deus que falou e foi Deus que escreveu que está determinado. Não é. A vontade de Deus não é automática. Você e eu precisamos orar para que a vontade de Deus se cumpra. Mas não é vontade de Deus, mas Deus quis se mover através da nossa oração. Faça-se a sua vontade na terra como no céu. A vontade de Deus depende da gente estar diante dEle, crendo que ela vai se cumprir. Era isso que Abraão fazia quando a Bíblia diz em Hebreus que ele se fortalecia todo dia dando graças a Deus. Estando diante de Deus, agradecendo pela vontade de Deus se cumprindo na vida dele. Isso elimina, irmãos, aquele conceito que quando Deus quiser, aquilo que Ele falou vai acontecer. E muitas vezes nem lembramos o que Deus falou. Vai acontecer quando nós mantivermos a vontade dEle revelada em nossos corações vivos. Levantando ações de graças, crendo para que aquilo aconteça. Ele diz: a tua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu. A Bíblia fala de um tempo que virá, um dia que chegará. E a Bíblia diz assim: nós o veremos como Ele nos vê, o conheceremos como Ele é. Existe um dia em que nós estaremos na mesma dimensão que Deus. Esse dia vai chegar. Eu vou dizer de novo. Vai chegar um dia que todos nós vamos estar na mesma dimensão que Deus. Mas o que Jesus está falando para nós aqui em Mateus capítulo 6 é que a nossa oração une céu e terra. Jesus está dizendo que a nossa oração vai abrir uma janela atemporal e vai trazer Deus para a nossa dimensão e vai nos levar para a dimensão dele. E aí as coisas vão acontecer. É isso que Jesus está falando quando ele diz: a tua vontade seja feita na terra como é no céu. Que o céu se manifeste aqui na terra. Eu não sei em qual situação, eu não sei em qual circunstância, mas a gente pode dobrar o joelho, erguer a voz e trazer o céu para a dimensão da terra, fazendo as coisas mudarem como Deus quer que aconteça. Não vai acontecer só porque Deus quer. Você e eu temos que orar.
preguiça. Às vezes eu duvido que a gente quer mesmo que as coisas aconteçam. Porque a nossa vontade não move nem nossa boca. Hã? Eu quero que aconteça, mas eu tenho preguiça de orar. Então você não quer. Alguém já disse, a tua fé não move tua boca, não vai mover a tua montanha. Não é? Jeremias 29. Esse capítulo 29 de Jeremias é maravilhoso, né? Tem um dos versículos que eu mais gosto nas Escrituras, que é o 11. A gente não vai ler ele agora. Mas eu quero que você entenda aqui o contexto de Jeremias, capítulo 29. Deus falou que ia exilar o povo. E uns profetas se levantaram e disseram assim, olha, vocês vão ser exilados, mas vai ser rapidinho. 2 anos, logo vocês voltam. Aí Deus falou com Jeremias e disse o seguinte. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Eu vou dizer uma coisa, abrir um parêntese para você. Profeta que só diz coisa boa, nunca é bem visto na Bíblia. A gente quer profeta que faça carinho no nosso ouvido, que fala que vai ser sempre tudo uma bênção. Às vezes eu recebo umas coisas, irmão, que eu não quero falar. Algumas delas vocês já ouviram. E vocês acham que eu gosto de falar aquilo que eu prego. Eu gosto de obedecer a Deus. Mas tem muita coisa que não é confortável falar, irmão. Deus diz assim, ó, profeta que só sonha segundo o seu próprio desejo? Aí versículo 10 ele diz assim, assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ok. Os falsos profetas estavam dizendo assim, olha, vai acontecer, mas vai ser rápido. Aí, nos versículos anteriores, Deus diz assim, ó, não vai ser rápido não. Pode casar, comprar casa, faça sua vida lá, porque vai demorar. Aí depois, isso era tempo de exílio, era sofrimento, viu minha gente? Não é demorar a abundância não, era demorar o sofrimento. Deus estava sendo realista. Mas aqui no versículo 10, Deus promete algo. Ele diz assim, depois dos 70 anos, eu vou atentar para vocês e vou trazer vocês de lá. Beleza. Aí tem o versículo 11, que é o que eu gosto, né? Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele estava querendo dizer o seguinte, olha, vocês vão enfrentar um tempo difícil, mas no fim de tudo, vocês vão ter o que vocês desejam. Aí vem o 12. Então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde mandei para o exílio. Olha, Deus está dizendo assim, vai demorar, construa a sua vida lá, vai se passar 70 anos, mas depois dos 70 anos, eu vou trazer vocês daquele lugar. Mas depois, Deus não diz assim, passados os 70 anos, isso aconteceu. Não, Deus diz assim, vocês vão orar. Vocês vão invocar. Vocês vão me buscar. Depois disso, eu cumpro o que prometi.
O que isso me mostra? A profecia não se cumpre sem oração. Deus tinha profetizado, aí foi Deus que disse para Jeremias dizer ao povo assim, ó, não acredito nesses profetas meia boca não. Eu estou dizendo que vai demorar, que vocês vão sofrer essa vida lá, nem se preocupe. Mas passados 70 anos, vocês vão fazer uma coisa. Vocês vão me invocar, vocês vão orar. E depois disso, finalzinho do versículo 14. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus estava dizendo, vocês vão passar 70 anos lá. Depois que vocês orarem, eu trago vocês de volta. Você não acha que se entrasse em jogo aqui a soberania de Deus, quando completasse 70 anos, Deus simplesmente traria o povo de volta? É óbvio. Mas Deus disse, primeiro vocês oram. Deixa eu te dizer, irmão. A sua oração vai trazer o cumprimento daquilo que Deus te prometeu. A sua oração vai trazer o cumprimento daquilo que Deus profetizou e falou a seu respeito. Assim diz o Senhor, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, sem que antes faça o que me apraz e prospere naquilo que foi designado a fazer. É bem verdade que a palavra de Deus carrega nela mesmo o DNA do próprio Deus, o poder de Deus de fazê-lo acontecer. Mas para a profecia, para aquilo que Deus profetizou acontecer, nós precisamos orar. Não sei se você está crendo nisso, não tem problema. Eu sei de uma coisa. Hoje de tarde, a minha vida foi tocada por essa mensagem. Eu vou voltar a orar, irmãos, por muitas coisas que eu já tinha parado. Às vezes desanimamos de orar, porque achamos que é difícil demais. Nossa, isso aqui é um caso perdido. Já orei tanto e nada aconteceu. Isso aqui é difícil demais. Ou como o povo diz, né? Isso aqui é só Deus. Como se Deus não tivesse poder de fazer nada. Mas Tiago fala que muito pode a oração do justo em sua eficácia. Não importa quão difícil seja a situação, não importa quão impossível seja de acontecer, Deus me disse que a minha oração é eficaz e pode fazer muita coisa. Porventura, há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Isso está lá em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 14. Porventura, há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Depois de Deus fazer essa pergunta, Abraão se atreve a orar por Ló. Pode ser que já esteja com a morte encomendada no reino espiritual. Senhor, eu me atrevi a assumir a responsabilidade. Eu estou dobrando os meus joelhos, Pai, e orando. Você não vai destruir a cidade por amor aos 10, não é? Longe de ti fazer tal coisa. Talvez você enfrente uma circunstância na sua vida ano após ano. Ano após ano. Ano após ano. E você nem ora mais por isso, porque você se conformou a viver junto com esse problema. E Deus está dizendo hoje à noite para você: é tempo de você dobrar o seu joelho e se atrever a assumir a responsabilidade diante de mim, porque eu posso mudar qualquer situação. Eu posso mudar qualquer destino. Eu posso mudar o curso natural das coisas.
Isaías 59, versículo 1. Diz que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa abençoar. Salmos capítulo 34, versículo 15. Diz que os seus ouvidos estão inclinados para ouvir o nosso clamor. Muitos de vocês já me ouviram falar sobre o dia do basta de Deus. Um dia que começa como qualquer outro, não termina como qualquer outro. Mas enquanto eu estava orando hoje à tarde, eu podia ver no meu espírito, perceber as coisas que estão para acontecer nesta madrugada. É por isso que eu disse para você hoje quando eu subi no palco. Tem coisas que vão acontecer hoje, irmão. Eu vou te dizer de novo, tem coisas que serão estabelecidas, que serão mudadas as rotas hoje. Eu estou falando hoje, enquanto nós oramos, enquanto abrimos a nossa boca, Deus estará mudando histórias, futuros, destinos. E você vai ver muito rápido o resultado do que vai acontecer essa noite. Você vai ver muito rápido o resultado do que vai acontecer essa noite. Deus está com o coração dilatado, com os seus ouvidos inclinados e com a sua mão estendida. Deus está com o coração dilatado, com os ouvidos inclinados e com a mão estendida. Deus está com o coração dilatado, com o ouvido inclinado e com a mão estendida. Deus está com o coração dilatado, com os ouvidos inclinados e com a sua mão estendida. Eu não sei se você já viu aqueles atletas quando estão para partir numa corrida. E eles se agacham. E eles ficam assim, ó, esperando o tiro. Eu já nadei. E essa é uma das melhores sensações de se competir. É o tiro. Quando o técnico fala em suas marcas e a gente sobe na raia. E quando ele diz assim, pronto, ou quando ele solta o tiro e a gente vai entrar na água. Pronto. É assim que os anjos estão. Esperando a gente abrir a boca. Esperando a nossa oração liberá-los da presença de Deus. Agora você entende, o coração de Deus está dilatado. Deus está cheio de expectativa, irmão. Eu sei o que eu estou falando. Ei, os céus estão em movimentos para mudar aquela situação que você sempre achou que era impossível. É hoje